Vamos lá, Isis, para a nossa próxima prática? Vamos sim, Paula. A gente vai começar agora, nesse segundo momento, a gente vai conversar um pouco com a escola Dr. William Amin. E aqui no palco está presente a Paula, a Maria Eunice e a Samanta com a gente para falar um pouco sobre uma prática inspiradora que chama Casa Sustentável. E a gente está com o formador EFAP, professor de matemática Vanderlei, que vai mediar essa conversa com a gente. Então, eu vou passar a palavra para o Vanderlei e para as nossas convidadas para falar dessa prática inspiradora de Casa Sustentável. Como de praxe, cordial bom dia a todos os professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, também sou professor de matemática da rede e formador EFAP. Sou um homem branco, 1,77 m, cabelo e bigode já grisalhos, né? Denunciando aí o meu tempo de magistério. Uso óculos, né, para correção de miopia e astigmatismo. Estou vestindo uma camisa num tom caqui claro, uma calça preta e um par de tênis preto. Estou aqui com a equipe do Polo 8, que é a supervisora Maria Eunice, a PEC Paula e a CGPG Samanta, que elaboraram um projeto aí sensacional, Casa Sustentável, que se encontra aí na unidade curricular de número 1, Eficiência Energética e Construção Sustentável. Sejam bem-vindas, professoras. É uma honra tê-las aqui nesse primeiro encontro de práticas inspiradoras. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Vanderlei. Bom, eu vou me autodescrever. Eu sou a Paula. Sou branca. Estou de luzes no cabelo um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma camiseta, uma blusa branca e uma calça verde. E um tênis cru. Vou passar a palavra para a Maria Eunice. Bom dia a todos, um prazer estar aqui presente. Meu nome é Maria Eunice, sou da diretoria de São Joaquim da Barra. Vou me autodescrever, sou uma mulher negra, de cabelos um pouco abaixo dos ombros, com luzes, né? Estou vestindo uma blusa azul, calça jeans e uma sandália colorida. Agora é a Samanta. Bom dia, meu nome é Samanta, eu sou professora de matemática, estou como coordenadora geral da minha escola William Amin, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, estou vestida de blusa e calça preta e uso óculos. Passo a palavra para o Vanderlei. Muito bem, eu gostaria de saber da professora Paula como que se desenvolveu esse projeto, como ele aconteceu dentro da unidade escolar, quem foram os envolvidos, enfim. Nos conte sobre isso. Eu vou contar um pouquinho sobre a escolha, que aí a Samanta vai contar exatamente como aconteceu, porque é ela que acompanhou todo esse projeto lá na escola. Então, eu estou como PEC da Diretoria de Ensino de Pirassununga. O nosso polo é o Polo São Carlos, composto pelas DEs de Pirassununga, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Jaboticabal, Sertãozinho, Franca e São Joaquim da Barra. E eu fui escolhida para ser o ponto focal, né, do polo nesse projeto, né, de práticas inspiradoras. E foram muitas práticas, eu quero agradecer a todos os pontos focais de todas as DEs, a Maria Eunice foi uma delas. Foi muito difícil fazer a escolha dentre tantas práticas muito inspiradoras. E um pouquinho dessa escolha foi porque, acredito que isso em toda a rede, a implementação do novo ensino médio, o trabalho com esse material que era tão desafiador, que é o mapa, trouxe algumas incertezas para os professores e para as equipes, né, a partir das formações que a própria EFAP trouxe, tanto presencialmente como para o Centro de Mídias. E nos nossos acompanhamentos, né, isso foi um relato de todos os pontos focais, a gente percebeu alguma dificuldade, principalmente nas UC1,
nessa implementação, em como se daria esse trabalho mão na massa que o mapa traz tanto, né? Então, um pouco do que nos motivou a fazer a seleção desse projeto como uma prática inspiradora foi isso. E agora eu vou passar a palavra para Maria Eunice para trazer um pouquinho mais de detalhes sobre por que essa prática foi escolhida lá na DE de São Joaquim. Bom, como a Paula falou, eu fui ponto focal da diretoria de ensino de São Joaquim da Barra. Agradeço aí o dirigente, o Reinaldo, que me escolheu para representar essa proposta, né, da secretaria, que vem ao encontro de um trabalho que a gente já faz. Inclusive, amanhã teríamos, né, nossa apresentação de boas práticas, mas, em virtude do jogo, vai ser na segunda-feira. E então, quando nós fomos olhar os critérios, né, agradeço meus colegas supervisores, o grupo do núcleo, né, a SEC, Marlene, todos os professores coordenadores que nos auxiliaram. E então, nós olhamos os critérios e a gente tinha uma preocupação, nós temos, né, acho que é uma preocupação nossa, de toda a rede, com a aprendizagem dos alunos, mas pós-pandemia uma preocupação maior ainda, né? Como fazer? Eu não sei a realidade da maioria das diretorias, mas na nossa, nós temos muito ensino médio, e os alunos eles vêm de outra rede, né? Então, a gente tem aí um aluno que chegou nas nossas escolas e esse aluno, ele terminou o 9º ano virtualmente numa escola, começou o 1º ano do ensino médio virtualmente numa escola que ele não conhecia, né? Então, assim, era um desafio para a gente. E quando nós escolhemos a boa prática, pensamos nisso, né? Nesse aluno que estava chegando ali, e que a gente precisava tanto conhecer quanto oferecer uma aprendizagem de qualidade e muitas vezes fazer um processo de recuperação. E aí nós fomos olhando as boas práticas, quero agradecer às escolas, né, que encaminharam as boas práticas, todas as escolas encaminharam, nós somos uma DE pequena com 20 escolas, né, e todas participaram. E aí a gente ficou, né, ali olhando para os critérios e pensando qual representaria melhor esse momento e esse desafio. E aí o grupo fez a opção, então, pela Casa Sustentável da Escola William Amin, que fica na cidade de Miguelópolis, né? Porque, como a Paula disse, o ensino médio já é desafiador, né? Porque o nosso aluno do ensino médio parece que ele traz assim, decifra-me eu te devoro, né? Já tem essa característica. E, além disso, né, esse aluno tinha ficado em casa, então ele precisava ser engajado. E quando a gente olhou para essa prática, que trazia, né, essas características, nos encantou. Então, eu passo a palavra para a Samanta para contar um pouquinho. Obrigada, Maria Eunice. Então, eu vou pegar o gancho de ontem, né, do livro que estamos lendo. Eu acho que o capítulo de hoje está para a área das ciências da natureza e exatas, né? Então, eu vou falar um pouco da minha cidade. O oposto do meu colega Fernando, que está lá no fim do estado, a gente está lá na ponta, aí o meu sotaque mineiro, né? Nós somos uma cidade pequena, na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. E, para vocês conhecerem um pouquinho a nossa escola, eu vou pedir para passar o vídeo de apresentação da nossa escola, para a gente iniciar.
sou Maria José, diretora da Escola Dr. William Amin. Oi, meu nome é Adriana, eu sou coordenadora de organização escolar da Escola Dr. William Amin. Olá, meu nome é Samanta, eu sou coordenadora de gestão pedagógica geral da Dr. William Amin. Bom, essa é a nossa escola. É uma escola ingressante no PEI, é nosso primeiro ano de período integral, ela é das 7 às 4, PEI de 9 horas. Nós temos o regular noturno e nós temos o EJA. E foi confiada a mim apresentar o projeto que foi desenvolvido por 2 professores do C1. Depois eu vou falar mais sobre eles. Eu vou passar a palavra para Paulo. Então, quando a gente foi fazer a escolha dessa prática, né, a partir das nossas formações em relação ao novo ensino médio, a gente percebeu que a integração entre os componentes curriculares dentro das unidades nas OCs era um grande desafio para todos esses professores, porque principalmente o tempo de formação lá na escola e de estudo em relação a esse material é muito curto, né? A gente sabe pela nossa experiência na rede que todo esse material demandava um estudo um pouco maior para sua implementação de maneira mais prática e o desdobramento dessas formações, tanto pela EFAP quanto pelas DEs, ele ficou, às vezes, um pouco prejudicado lá na ponta, nas escolas, com esse tempo de formação para os professores. A gente sabe que nos PEIs de 9 horas existe um tempinho um pouco maior, né, nos PEIs de 7 também, mas nas escolas de tempo parcial, esse tempo de formação, de desdobramento, ele ficou um pouco prejudicado por conta da logística de professores das unidades. E quando a prática apareceu, a gente percebeu o empenho, né, pelo vídeo, pelas coisas que foram demonstradas durante o processo de escolha da prática, desses professores em realmente trabalhar com uma integração curricular. E de outros detalhes que eu vou deixar para Maria Eunice falar, que tem a ver com aquela primeira fala dela sobre a retomada de algumas aprendizagens, né, Maria Eunice? Sim, a Samanta brincou, né? Nós somos ali quase Uberaba, Uberlândia, Barzonte, né? Então, na verdade, quando nós, né, olhamos aí para os itinerários formativos, aprofundamento curricular, que trem é esse, uai, né? Essa é a nossa fala. E foi muito bom poder olhar ali o trabalho da Escola William Amin, que a Samanta vai contar para a gente, esse trabalho que trouxe tanto recuperação de aprendizagem, que trouxe engajamento dos alunos, que teve compartilhamento, que teve corresponsabilidade, que teve protagonismo, né? E que o que mais assim, nos chamou a atenção é que a gente, né, todo mundo, aqui estamos, né, para falar de práticas inspiradoras. E é muito bom, foi muito bom ouvir tudo até agora, mas a rede, ela nos oferece um norteador. E o material, o mapa, ele está lá. E foi muito gratificante saber que aquele professor que se norteou pelo mapa conseguiu desenvolver o projeto. Então, foi muito gratificante. E aí, o que a gente vem aqui dizer? Confiem, sigam o material que vai dar certo, né? Então, a Samanta vai contar aqui para a gente. Bom, eu vou contar como foi todo esse processo. Eu vou pedir para colocar primeiro o PPP para falar sobre a minha diretora, a dona Maria José, que deve estar nos assistindo. Um abraço, dona Maria José. Ela propiciou bastante, muita abertura nesse primeiro ano de PEI, para o trabalho acontecer, para mim, a parte pedagógica de todos os PCAs, os professores. Quero agradecer a ela, né? Ela deve estar nos vendo. Ela é de Guaíra, né? E veio para nós, está conosco há 2 anos. A Adriana Rosim Marra, que é professora de português, e ela está, né, como COI na nossa escola, e atua assim, brilhantemente, acolhe muitos alunos. E eu que estou aqui para representar
o trabalho dos nossos professores. Eu vou passar aqui. E aí eu sou muito honrada de trabalhar com esses 2 profissionais incríveis e quero falar um pouco sobre ele. O professor Antônio, ele é um professor de física, ele também ele é engenheiro elétrico e ele já é efetivo de cargo há um tempo na nossa escola. E a gente percebe que, às vezes, o professor, por ser mais antigo na casa, né, tem aquele pré-julgamento que ele não é aberto ao novo. Mas o professor Antônio, surpreendentemente, abraçou o itinerário formativo, juntamente com esse nosso querido professor Fernando, que tem uma história de vida maravilhosa, porque ele formou-se depois, né? Ele formou em matemática e depois em administração. Ele era, né, da área de construção civil, ele era mestre de obras e ele trouxe a experiência de vida para a aplicação prática do projeto. Foi muito feliz esse casamento entre os 2 componentes da Casa Sustentável, que é o Ciência em Ação, o C1. E eu queria deixar um abraço, queria que voltasse aqui para mim, porque a unidade curricular Ciência em Ação também tem outros 2 componentes, né, que são os hábitos sustentáveis e recursos sustentáveis, que é da minha professora Renata. Beijo, Renata, que ela é de biologia. E outro professor, que é o professor Rogério. Rogério, um abraço. E eu vou contar, então, um pouco dessa história da nossa casa sustentável, que é muito simples, mas totalmente realizada pelos alunos. Recebemos os nossos alunos no momento pós-pandemia, pós-aula híbrida, e não tem um professor que, ao se ver com a aula atribuída de itinerário, que não ficou apreensivo, que se viu em momentos difíceis, que não sabia como lidar. E até que tudo foi ajustando, né? Foram feitas as formações, muito bem feitas, eu gostei muito, aprendi bastante, pude levar para eles, né, essa formação, trabalhar com o quadro integrador, porque são componentes integrados, e sempre era um desafio para o professor integrar, né, esse caminho. Hoje você ter o material já ali, mostrando o caminho a ser seguido, facilitou bastante. E o professor Fernando, eles chegaram a mim e falaram: olha, Samantha, nós vamos construir a maquete da Casa Sustentável. E a cada etapa eu acompanhei, né? Eu vou falar já sobre todo esse processo, né? Então, o que eu acompanhei, assistindo às aulas, acompanhando eles, os relatos que eles traziam a mim, dos alunos, o início foi muito difícil. Eu acredito que em toda escola que iniciou com o itinerário formativo não foi fácil. E os alunos foram engajando. O professor Fernando, assim como o xará dele aqui, é um professor muito preocupado. E como colocar uma maquete de pé sem conhecimentos prévios. E esse aluno, ele chegou para a gente, ele era de outra rede, da rede municipal. A rede municipal não utiliza o mesmo material, né? E esse aluno vem de aula híbrida, de aula online, e o professor Fernando, para colocar essa casa de pé, ele faz, né, o resgate de habilidades estruturantes, trabalha com frações, proporção, escala, você pode ir passando, né? Aí tá os nossos, pode, depois a gente, vamos falar um pouquinho aqui, isso. Ele apresenta a proposta, né, para os nossos alunos da Casa Sustentável, de como seria
E tem um momento muito bacana. Passa o slide, por favor, Vanderlei. Esse é um momento chave. Por quê? Esse era um painel de controle proposto no mapa, onde na cartolina, apresentado todo o projeto, as perguntas disparadoras, o que é sustentabilidade, a diferença entre sustentabilidade e ser sustentável, apresentados recursos, os vídeos. Por quê? No mapa, nós temos momentos plugados e desplugados. Isso faz a diferença. O professor se preparar para poder ministrar essa aula, ele não ficar refém do Wi-Fi, é muito importante. É uma dica assim, valiosa para quem pega itinerário, é ter plano A, plano B. Então, feito a apresentação, os alunos abraçarem a ideia, começarem a entender cada movimento, cada passo que seria dado, o que é esses recursos numa casa. E naquele painel de controle, Vanderlei, você pode voltar ele para nós, em grupo, os alunos começam a decidir o que teria nessa casa, lembrando que é uma maquete muito simples, porque ali estaria a representatividade. É só representado, é a tecnologia desplugada. Então, nesse painel de controle, os alunos foram colocando, cada grupo trazia uma ideia para iluminar, para entrar melhor a luz solar, captar a energia, a água da chuva, o telhado, que poderia ter grama para o ambiente ficar mais fresco. E aí eles foram chegando a um consenso do que seria possível de ser realizado. Isso tudo integrado à física. Vamos caminhar. Pode passar, Vanderlei. Trabalharam muito com pesquisa, a leitura compartilhada. Nossos alunos do ensino médio, eles voltaram, assim, eu acredito que todos, a grande maioria das escolas, com muita ansiedade, com crise de depressão, baixa autoestima. E ali, no nosso itinerário formativo, os professores tinham 26 alunos, né, que escolheram o itinerário, e trabalhar de novo a convivência, a autogestão. Eu destaco a responsabilidade também, porque o nosso aluno, Vanderlei, ele estava, os nossos segundos anos, ele fica no segundo andar da escola. E os meninos, eles tinham que ter a autogestão para, naquele momento, na aula do itinerário, ele pegava seu material e se dirigia ao laboratório, aonde acontecia o itinerário Ciência em Ação. Ficou muito marcante um dia que eu fui acompanhar a aula, né? E eu cheguei, eu não queria nem atrapalhar, porque os alunos estavam ali desenhando a planta baixa, ali no balcão, assim. Eu entrei, estava o professor Antônio nesse dia, né? E eu falei, nossa, né, que bacana. Falei, nem quero atrapalhar tanto. E eles ali com a régua. E quem é de matemática sabe muito bem o quão difícil é fazer o aluno a utilizar a régua de maneira correta. Uma coisa muito importante que o professor Fernando, na nossa conversa, ele sempre destacou para mim, Samantha, tudo que estamos fazendo na Casa Sustentável é em escala real, é como se fosse fazer uma casa, realmente. Foi muito bacana. O professor Antônio, na planta baixa, porque ele desenvolve... Vou pedir para o Vanderlei já passar mais um pouquinho para a gente ir acompanhando. Aqui são algumas avaliações, né, que o professor Fernando, ele resgata, porque quando o aluno chega no segundo ano do ensino médio, ele vem com a defasagem. Então, ele já não se recorda o que é perímetro, ele não lembra, né, as fórmulas para calcular a área. Então, o professor Fernando faz todo esse resgate, se interage muito com os alunos,
é um guerreiro, é persistente, o professor de matemática. E, surpreendentemente, física, que também é muito difícil, os alunos têm o receio da física. Aí é uma foto do mapa, né, que o professor desenvolveu, os 4 professores. Só que eu quero deixar claro que o professor Rogério e a professora Renata, eles desenvolveram o projeto através dos reciclados e da sustentabilidade. Pegaram outra vertente, tá? E os 2, Fernando e Antônio, construíram a nossa casa sustentável. É importante deixar evidenciado isso aqui. Bom, e na parte de física, que foi muito bacana, a parte da iluminação, o professor Antônio trabalha com a lâmpada de Moser. E Moser, ele era um professor pardal, né, de Brasília, e ele pensava na oficina dele, falava, mas se faltar energia, como é que eu ilumino, né? E eles me contavam as histórias, né? Eu acompanhei todo o processo. A lâmpada de Moser é de garrafa PET, para quem não conhece tudo, e foi muito bacana. E o professor Antônio, ele integra a planta baixa, calculando a quantidade de lâmpadas que iriam iluminar a casa, o posicionamento, né, da clarabóia, como que iria colocar a clarabóia para ter a iluminação. Então, foi assim, muito bacana todo esse processo, né? Aí tem aí uma imagem, volta só um pouquinho, Vanderlei. Aí a imagem da foto do caderno da aluna, que eles fizeram o cálculo, a disposição de onde estariam as lâmpadas para iluminar a casa, né? Pode seguir agora, Vanderlei. Aqui a construção da maquete, as orientações que eles passaram aos alunos, usando a tecnologia desplugada. Pode passar, Vanderlei. Aqui, assim, um passo a passo, assim, já do mão na massa, né? Porque a planta baixa, ela foi riscada. Então, o professor Fernando direcionou os alunos nesse dia ao pátio da escola, para que eles calculassem ali na placa, riscasse, tudo em escala, tudo medido, aferido, né? Teve esse comprometimento, o recorte das paredes. Eu fui acompanhando todo o processo, né? E aluno, você pode continuar passando ali, que a gente vai acompanhar ali os alunos no pátio nesse dia, né? Foram vários dias, né? Cada passo a passo. A maquete depois ela retorna para o laboratório, porque tinha a parte de montar, de colar, a parte da pintura, né? Pode passar. Bom, e aí a gente pode... Antes, vamos voltar um pouquinho, o Vanderlei, depois a gente vai falar... eu vou pedir para colocar o próximo vídeo para a gente ver... Não, é o videozinho da maquete. É o segundo vídeo aí que eu deixei. Para a gente ver a maquete, ela foi apresentada no fechamento do semestre do itinerário. Nós temos 4 itinerários na nossa escola. É uma maquete muito simples, vocês vão perceber. Aí tem a presença da clarabóia para iluminar. Tudo feito pelos alunos, ela é muito simples, é de isopor, com alguns materiais assim, que eles mesmos recortaram e pintaram. A caixa d'água é um potinho, mas foi realizado um trabalho assim, fantástico. O professor... com os alunos, eles foram no Acessa, pesquisaram o índice pluviométrico da cidade de Miguelópolis para calcular o volume de água que seria captado por esse telhado, que encheria a caixa d'água. Isso é fantástico, assim, é muito simples, é de uma simplicidade, mas, sabe, quando a gente vê o aluno ali, engajado, superando, ele esquecendo. A nossa cidade é uma cidade, assim como
do colega, é uma cidade pequena, não tem muita opção de trabalho, e proporcionar isso para o aluno, para ele ver na prática, porque o projeto, o aluno calcular algo que pode se tornar realidade, isso é muito importante. Conceitos até então tão abstratos estarem ali na frente deles, eles terem que se entender, voltar a se falar, relacionar, criar vínculos novamente, confiar um ao outro, o professor mediando isso, né? A responsabilidade, que eles pegam a responsabilidade. Quando eles são, eu concordo com ele falar, a recompensa é ele superar o desafio, é ver aquilo acontecendo, né? Foi muito gratificante. Eu via o brilho no olhar do professor, o professor Antônio, que o professor Antônio, ele é fantástico, assim, um professor muito tranquilo, muito sereno, assim, e ele é, olha, eu falo que ele é antenado, né? É um professor de física, não é uma matéria fácil, mas ele foi criando os caminhos dele, ele criou o grupo de WhatsApp com os alunos, passa PowerPoint para eles, e assim, e foi um caminhar muito bonito para essa casa simples estar surgindo e ter realmente acontecido, né, Maria Eunice? Realmente, ontem nós estávamos conversando com o Vanderlei, né, preparando a apresentação, e ele perguntou, né, Vanderlei, sobre o projeto de vida desses alunos. E eu reforço o fato da nossa ADE trabalhar muito com alunos do ensino médio, porque eles não têm projeto de vida, por exemplo, na rede municipal, né? Então, ele nem sabe o que é, né? Ele não assim, quando ele chegou para escolher, por exemplo, um aprofundamento curricular, o que era isso? Ele veio de um 9º ano numa rede municipal que não tem esses componentes, né? Eletiva, projeto de vida, tecnologia. Ele veio para a escola no período pandêmico, que foi o ano passado, escolheu que bicho é esse, né? O que será esse tal de itinerário formativo? Escolheu pelo nome. O nome, né? Porque aluno geralmente não escolhe matemática, né, gente? Eu sou professora de história e, olhe, geralmente os alunos não têm muita afinidade com matemática. E escolher esse itinerário meio que a esmo, assim, né? Sem saber ao certo do que se tratava. Então, depois, na próxima tela, a Samantha vai apresentar os resultados, né? Foi muito interessante para a gente ver como esse trabalho trouxe engajamento para os alunos, trouxe aprendizagem, né, que os resultados vão mostrar isso, mas quando a gente fala, né, e Vanderlei perguntou ontem sobre projeto de vida, com certeza esses alunos, como o professor Fernando já falou antes, né, saem com uma perspectiva de futuro, né? Eu posso fazer, né? Ele pôs a mão na massa ali e ele viu a casa sendo construída. É uma casa sustentável que saiu ali das mãos deles, né? Eles ali trabalhando juntos. E isso sim, né? Eu posso ter uma perspectiva de futuro, eu posso sonhar. Acho que é um pouco disso que o professor falou, né? Da gente poder proporcionar esse pensamento para o aluno. Eu posso, eu consigo, né? Esse desafio. Então, por isso, essa prática é inspiradora. Embora ela esteja lá no mapa, né? Nos inspira os alunos e traz autoconfiança para esse aluno do ensino médio, que muitas vezes a gente chama de nem, né? Nem isso e nem aquilo. Esse aluno perceber que ele pode, que ele consegue e que sai um bom trabalho e que sai ali a casa sustentável. Eu queria só complementar um pouquinho o que a Maria Eunice colocou, que eu acho que esse é o grande desafio de se trabalhar com o novo ensino médio, né? Porque foi início da implementação num período pandêmico, esses alunos, e mesmo a gente não sabia muito bem como essas escolhas iriam se dar, nem a maturidade dessas escolhas, porque a gente estava distanciado, e apesar de ser um material que está posto, ele é muito rico para ser inspirado e inspirador, né? Então, eu acho que essa boa prática, e acredito que todas as outras que
estão baseadas nesse material trazem isso assim como uma forma de inspirar tanto o professor na sua prática pedagógica, aquilo que eu posso acrescentar, aquilo que já me foi posto, e de que maneira eu posso adequar isso às características da minha turma. Então, essa integração com a formação geral básica, tá, em física, em matemática, em química, em biologia, quais são as habilidades que eu vou ter que estruturantes e que eu vou ter que recuperar, né, a partir desse meu aprofundamento, e que eu posso trabalhar em conjunto com um projeto, porque eu acho que essa é a grande sacada do mapa, né, a aprendizagem por projetos, principalmente nessa área de ciências da natureza e matemática. E uma coisa, assim, ontem estava ouvindo, acho que foi a Grazi dizer, as meninas que estavam ali na mediação dizendo, né, quando você olha aí para todas essas práticas, né, amei todas as práticas que foram apresentadas, elas nos inspiram e devem nos servir como norteador, né, que foi a proposta, que possa ser replicado, né? Então, assim, a gente traz isso, professor, confie no seu aluno, né? Esse aluno que você acha que é nem, não. Né? Dê alguma coisa na mão dele, como falou o professor Fernando anteriormente, como os nossos professores Fernando e Antônio, né? Confiem que sairão ótimos trabalhos, tenham certeza. Bom, e aí a recompensa vem, né? Porque vamos colocar aqui as evidências, porque tem as avaliações da plataforma CAED. Vindo da pandemia, as habilidades de matemática estavam muito defasadas, né? Então, nós temos ali as evidências de física, que para o aluno ele foi avaliado através da sequência digital, né? A sequência digital 1. A habilidade em questão, ela diz respeito a tudo isso, a sustentabilidade, a formas de energia, de outras formas de energia. E ela tinha 23% de acerto, e ela sobe para 73%. A outra também, nesse mesmo segmento, de 34%, o aluno consegue melhorar para 51% de acerto. Agora, de matemática, a melhoria de matemática, ela é muito significativa para nós, que eu quero que vocês observem, é a habilidade do ensino fundamental do 7º ano. E nós estamos falando de aluno do 2º ano do ensino médio. Então, nós temos a avaliação diagnóstica de entrada, onde essa habilidade diz respeito ao cálculo, né, das frações. Ela era de 28% e ela sobe para 53% agora na diagnóstica de retorno, né? Passa, vê se tem outro. Não, essa é a mais evidente nossa. Eu que pedi para passar antes. Eu vejo que a dedicação do professor Fernando, acho que é de Fernando, viu? É de Fernando para Fernando. Foi uma dedicação assim fantástica com esses alunos. É aquela pessoa que veio para a nossa escola e realmente vestiu a camisa, fez a parceria com o professor Antônio, e juntos eles tiveram esse sucesso. E eu estou muito feliz de estar aqui representando eles hoje. Tem eles no vídeo, né? Vamos chamar o vídeo. Isso. Agora vocês vão conhecê-los. Eu vou deixar eles agora, vou pedir para passar o vídeo, para que eles contem todo o projeto. Olá, meu nome é Graziela, falando do itinerário Ciências em Ação. No início do projeto da Casa Sustentável, aprendemos sobre os itens que fazem uma casa ser sustentável. Colocamos nossas ideias em um painel de controle, onde cada um deu sua sugestão. Oi, eu sou o Ricardo, do Ciências em Ação, e utilizamos medidas de escala para a construção da casa sustentável. Utilizamos réguas, tesouras e estilete, enquanto cada grupo ficou responsável por uma parte da casa, desde a montagem, colagem até a parte da pintura. Olá, meu nome é Lu. No meu componente Eficiência Energética, aprendemos sobre várias formas de obter energia elétrica. No projeto Casa Sustentável, optamos pela energia solar, por ser uma energia limpa e com a captação através da placa solar.
Oi, eu sou a Noemi. Eu queria falar sobre a importância dos cálculos de área para a construção da planta baixa, pois na pandemia nós ficamos muito tempo separados e o projeto unificou novamente os alunos para mostrar a importância dos cálculos matemáticos na construção da casa sustentável. Oi, meu nome é Leandro e faço parte de Ciência e Reação. O telhado da nossa maquete é onde temos a placa solar, responsável pela obtenção da energia. O telhado é projetado com um sistema de captação da água da chuva para o seu reaproveitamento. Também possui uma parabólica que ajuda na iluminação da casa. Oi, meu nome é Fernando, sou professor de matemática do William. Meu itinerário era Ciências em Ação, e o componente Construção Sustentável. Sou o professor Antônio, professor de Física aqui no Ilhamim, e o itinerário que nós trabalhamos é Ciências em Ação. No itinerário Ciências em Ação, quando foi atribuído para nós no início do ano, na verdade foi um desafio para todos nós, porque era algo novo. Nós começamos a trabalhar através do mapa, nossa coordenadora Samanta, e o que era proposto que a gente fizesse no final do semestre? Uma culminância para finalizar o semestre. O professor Fernando propôs fazer uma casa sustentável. E eu sugeri a ele que a gente fizesse junto, porque a casa sustentável também precisa de energia, né? Uma placa solar. E foi proposto então isso para os meninos, para que eles tomassem como o projeto, né? Fossem protagonistas do projeto. E eles aderiram à ideia. E cada vez houve mais engajamento no projeto. Como o senhor Antônio tinha dito, esse itinerário foi um desafio muito bom para a gente. Nós unimos os componentes, né, o meu e o dele, e conseguimos realizar esse projeto. Nosso projeto Ciências em Ação teve um resultado muito bom, pois aumentou o índice, né, da aprendizagem dos alunos. Ciências em Ação! Parabéns aí a todos os integrantes aí da equipe gestora, dos estudantes envolvidos nesse projeto. Numa conversa informal ontem, eu saí tremendamente empolgado, envolvido no processo, e eu gostaria de saber, antes, né, dos itinerários formativos serem implementados na rede, se já havia um trabalho com a intencionalidade, né? Eu digo intencionalidade é quando você quer fazer uma interdisciplinaridade. Porque, para quem já está um pouco mais de tempo na rede e é professor de matemática, sabe muito bem e já ouviu essa pergunta inúmeras vezes. Eu mesmo já ouvi inúmeras vezes. Mas, professor, aonde eu vou utilizar esse conceito? Quando eu preciso desse conceito? Por que eu preciso aprender isso? Né? Eu sou professora de matemática também, eu estou há pouco tempo como coordenadora, e essa é uma pergunta muito pertinente a nós, professores de matemática, né? E, através do projeto de vida e da eletiva, eu acredito que o nosso aluno começa a conseguir conciliar isso com o sonho dele. A partir do momento que ele coloca o projeto de vida dele, no começo do ano a gente trabalha, né? A gente fez a Montanha dos Sonhos, né? Conduzido pela nossa COI, né? A Adriana, e a gente foi coletando os sonhos deles, os projetos de vida, e depois isso é complementado com a eletiva. Então, nós temos eletiva em empreendedorismo, nós temos várias eletivas, gastronomia, nós temos eletiva fotografia, nós tivemos no primeiro semestre, com a professora Daniela Silvana, a sustentabilidade. Então, eles foram vendo, eu lembro que algumas escolhas, alguns alunos, eles sempre nos procuram, né? Que o aluno fala para mim, fala, professora, meu pai é mecânico, ele tem uma oficina, eu também quero ter a minha. E aí, aonde o professor Fernando é muito bacana, porque ele viveu isso. Ele sabe na prática a construção de uma casa. Então, ele conseguiu mostrar para o aluno. Isso desperta no aluno um maior interesse. Nossa, que bacana, quantas áreas
foram inspiradas nesse projeto, a parte da engenharia elétrica, a iluminação, até mesmo levar para casa os recursos. Não é? Porque o aluno, ele é propagador do conhecimento. Ele vai atentar, mãe, não joga mais o óleo na pia, não pode ir para o esgoto. Que era a parte que, né, de biologia abordava isso. O uso de material, vamos reciclar, vamos reutilizar. O aluno ser o propagador das ideias é fundamental, buscar o seu sonho, concretizar, ter acesso a cursos, faculdades. Eu acho assim, muito importante tudo isso que aconteceu. Foi muito gratificante. Teve muitos frutos. O professor Antônio, no terceiro ano, ele é professor, ele tem física, a escola é pequena, nós temos 10 salas de manhã na PEI, né? Ele levou esse debate, até contei ontem para eles. Eu estava na sala de leitura, eu tinha ido passar a fazer um alinhamento, e a sala do terceiro C estava em alvoroço. Eu falei, nossa, será que está acontecendo alguma coisa, né? A gente pensa logo que está tendo alguma indisciplina, né? Aí a professora Fernanda, de sala de leitura, falou assim, não, Samanta, está tendo um debate, está tendo um júri. O professor Antônio, ele promoveu um júri sobre energia nuclear. Então, tinha lá o advogado de defesa, tinha a promotoria, assim, e os meninos adoraram. E como que a gente... Porque a dona Maria José, a nossa diretora, ela tem, uma vez na semana, encontro com os líderes de turma. E eles chegam nos trazendo, eles nos contam, nossa, isso foi bacana. Inclusive, na escolha do projeto, quando a gente foi ouvir, né? Ela ouviu, a gente reuniu o trio gestor para que eles nos contassem quais eram os projetos que eles mais gostavam. E teve um momento, de humanas, falaram do RPG, de um jogo que eles estavam criando lá, no Superar Desafios de Humanas, que a professora Patrícia e Márcia. Então foram surgindo, assim, eles falam do circuito elétrico, de uma aula do professor Antônio, assim, foi destacando, sabe, a área de ciências. É bem bacana. Muito obrigado. Gostaríamos aí de agradecer em nome da EFAP a participação de vocês, congratular aí todos os professores, né, envolvidos do Polo 8, né? Professor Fernando e professor Antônio, parabéns, e todos os professores aí, né, que aceitam esse desafio, né, de levar o nosso estudante a se apropriar do conhecimento e abrir as portas do mundo para que ele avance, né, e produza outras pessoas também com esse amor pelo conhecimento, que é tão importante, né, a aquisição do conhecimento, né, leva o ser humano a vencer inúmeros desafios, e estamos precisando muito disso. Muito obrigado a todos, e gostaria de agradecer, em nome da EFAP, a participação de vocês. Foi muito bom. A gente que agradece, Vanderlei, as meninas Isis, a Paula, a Grazi, que nos ajudou muito. Eu quero agradecer todo o Polo 8, os dirigentes que nos apoiaram, né, em todo esse processo de escolha dentro de cada diretoria, os pontos focais de cada diretoria, né, que fizeram uma escolha difícil dentro das suas Ds e depois no Polo. A gente teve empate, teve que votar de novo. Foi um processo bem difícil por tantas práticas inspiradoras. E queria deixar um abraço para todos os professores do novo ensino médio, né, todos os professores de maneira geral, mas os do ensino médio principalmente, aqueles que estão com um pouquinho de receio, que este ano não tiveram a coragem de assumir esse risco, assumam que vai dar certo. Também quero agradecer aqui, né, poder estar representando a nossa diretoria, trazendo esse trabalho de uma escola. Agradecer, então, todas as pessoas das escolas aí da diretoria de São Joaquim da Barra, que, como a Paula colocou, escolhemos esse projeto, mas foram tantos outros, né? E gostaríamos de ter trazido todos os 20 apresentados, tantos outros que também não foram apresentados no momento lá da escolha. Então, agradeço a todos e agradeço os professores, né, que se empenham aí para que, de fato,
nós tenhamos aí os nossos alunos com uma aprendizagem significativa, né, que é esse o nosso grande objetivo. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito agradecida de ter representado os meus professores, a nossa escola, a nossa diretoria, o nosso Polo 8. É um prazer imenso estar aqui. Nós que somos uma escola pequena, lá no interior, que por vezes, né, a gente é esquecido. Eu quero agradecer a todos aqui do Centro de Mídia. Eu quero parabenizá-lo pelas aulas, porque as aulas do itinerário são excelentes. Ela é um suporte muito grande para o professor, muito mesmo, é fundamental. Eu quero deixar um recado para todo professor da rede, para não ter medo do itinerário, não, porque o professor, acima de tudo, ele não desiste. E é isso, eu quero deixar um beijo, quero mandar um beijo para Miguelópolis, para a nossa unidade escolar, para a nossa DE, e agradecer a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Vamos agora a uma nova prática inspiradora. Professora Deb, vem aí. Enquanto a gente vai conversando, né, Paula, aqui, eu vou ler muitos parabéns aqui do chat, principalmente da escola, que assistiu aqui essa prática inspiradora, e está bem bacana ver. Então, a gente teve aí um primeiro com matemática, agora ciências da natureza, trazendo itinerário formativo, trazendo esse aprofundamento nessa unidade curricular, mostrando que a prática inspiradora ela pode ser cotidiana, pode estar presente aí no material, um olhar diferenciado do professor.